Ministro, eu queria voltar ao tema da educação e falar sobre a escolha dos livros didáticos nas escolas no Brasil. Esse é um mercado que representa quase 50% de todos os livros que são vendidos todos os anos no país, né? O senhor, enquanto ministro da Educação, sempre teve uma postura bastante crítica com relação à escolha desses livros, né? Já manifestou que muitos deles tinham um viés aí ideológico e doutrinário bastante carregado. Minha pergunta é a seguinte: enquanto ministro, o que foi feito de concreto em relação a esse tema dos livros didáticos? E se o senhor puder citar alguns exemplos de conteúdos com os quais o senhor teve contato aí no MEC durante esse período, que tinham esse viés ideológico, enfim, doutrinário. Ah, sim, tinha de tudo. O primeiro contato foi com o preço dos livros didáticos. Então a gente chega, pega um livro para cego em braille, R$ 700 a unidade. Aí você liga para o pessoal e fala assim, ó, tá meio caro. Fala, não, a gente corta pela metade o preço, com uma ligação. Então, assim, tinha muita coisa errada. Tanto é que no final do ano, no começo foi em março, meados de março de 19. Meados de março de 19. No final de 19, a gente tinha descontingenciado tudo e ainda sobrou dinheiro. Sobrou porque a gente cortou muita. Não foi... A gente cortou... A gente achou onde estavam os furos, né? Não estou falando que teve corrupção, porque não sou eu que julgo. A gente encaminhou para o Ministério Público, encaminhou para a Justiça, encaminhou para os locais devidos, e aí é com eles levar adiante. Se eu não me engano, foram 40 diferentes fatos diferentes, assim, bem graves, que a gente identificou e mandamos adiante. Mas um deles era o preço do livro didático, era muito caro. Essa primeira, assim. Depois, na parte de doutrinação, tem desde casos mais leves até um caso mais esdrúxulo, se você quiser eu te conto, mas tinha casos absurdos. Se eu não me engano, tinha um livro para o Fundamental 2, criança de 12 anos, 10 anos, que era um menino que estava andando pela praia, achou uma garrafa, uma lâmpada mágica, esfregou, saiu um gênio, estava passando 10 moças, ele pediu para o gênio poder, garoto pequeno, fazer amor com as 10 moças. O gênio colocou 10 pênis pelo corpo dele, daí o garoto gastou o primeiro pedido. Aí o segundo pedido era tirar os pênis dele, o gênio tirou 11 pênis dele, tirou todos. E o terceiro pedido foi que voltasse o pênis. Era isso, estava no livro didático, para criança pré-adolescente, comecinho, aí, 13 anos, do pré-adolescente, 12 anos. Assim, parece... Esse é um caso esdrúxulo, mas tem um monte de outros casos que também são totalmente indevidos, errados. O problema do livro didático não era só o conteúdo, a doutrinação, era a técnica de alfabetização, né? A técnica de alfabetização socioconstrutivista, que não é baseado em evidência científica, em técnicas que você, de fato, você consegue analisar e ver que tem eficiência, que tem resultado científico. O cômputo geral, eu diria o seguinte, eu não quero puxar para nenhum lado. Como foi o Enem do ano que eu era responsável. Aquele ano lá, a gente viu todas as questões e não teve uma crítica das questões feitas no Enem, não teve crítica nem para um lado nem para o outro. Tá? Teve uma crítica que a Folha de São Paulo fez falando que não tinha questão polêmica. Que bom.